E o Flamengo não consegue construir esse estádio com os recursos próprios, então? A questão é a seguinte, se você analisar, quando se fala modelo SAF, eles ficam, inclusive, maldosamente remetendo à situação do Vasco da Gama, que foi vendido, do Cruzeiro, que foi vendido. SAF é apenas um modelo, assim como você tem aí, por exemplo, uma sociedade por cotas limitada, uma sociedade anônima, uma sociedade de capital fechado. Você tem, no futebol, você pode ter uma sociedade sem fins lucrativos e uma sociedade anônima do futebol. É simplesmente um modelo. O que vai determinar se o clube tem sucesso ou quebra é a gestão. Uma gestão ruim quebra o clube, uma gestão boa leva lá para cima. A SAF é um dos modelos que mais ajuda uma boa gestão. Tanto que no mundo inteiro, lá por a Alemanha, os clubes conseguem fazer seus estádios utilizando este modelo SAF, que é o que menos impacta nas receitas do clube. No caso do Flamengo, só para dar um exemplo, 3 situações. Flamengo resolve construir estádio com recursos próprios, mais ou menos como o Corinthians fez. Se bem que no caso do Corinthians, o estádio do Corinthians custou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a construtora entrou com 400, o governo com redução de impostos mais 400 e o Corinthians pagou só 400, que ele buscou no BNDES em Caixa Econômica. O Corinthians, nesse modelo, já pagou cerca de 500 milhões de reais da dívida, ainda deve perto de 700 e só esse ano paga mais 80 milhões de juros. Muito dinheiro. E toda a receita do estádio do Corinthians fica lá bloqueado até resolver toda essa questão. Para vocês terem uma ideia. O Flamengo, se o Flamengo vai adotar esse modelo de ir no mercado por conta própria e pegar recursos, com essa Selic a 10,75 e a taxa de BNDES a 13,75, ele vai pagar, para pegar 2 bi, vai pagar somente de juros, cerca de 270 milhões, mais 200 milhões para reduzir a dívida. 470 milhões por ano só de custo do estádio. Isso aí quebra novamente o Flamengo, entendeu? Volta à situação anterior. Não é um modelo adequado. Que ninguém quer isso. Bem, né? O segundo modelo seria uma parceria. Só que a parceria, como a do Palmeiras, ninguém entra numa loucura dessa, porque não é parceria. O Palmeiras, por exemplo, ele não joga em estádio próprio, ele joga no estádio da W Torre, porque aquilo lá é evento a toda hora, os jogadores estão se preparando para entrar em campo, tem que ficar tirando latinha de cerveja que deixaram lá do evento anterior, a grama arrebentada, que não é nem grama, grama sintética, está toda destruída, tem que ficar varrendo, limpando o estádio para jogar. Ou seja, se parece que é uma visita lá, é uma situação, isso sem falar nos conflitos, as brigas. E no caso do Palmeiras, quando terminarem os 20 anos que ainda faltam para a concessão, aquilo lá já está ultrapassado, não serve para mais nada. Ela vai destruir aquilo tudo, construir um estádio novo. Ou seja, para pegar o terreno de volta. Ou seja, essa solução para o Flamengo não se encaixa. Agora, a de SAF, ele simplesmente decide vender 30% das ações, do capital. Isso aí não mexe no controle, continua o Flamengo dono de tudo, sem problema algum. Nessa situação, nessa solução, ele vai ter um aumento de patrimônio, custo algum. É como se o clube hoje estivesse emitindo mais alguns títulos de sócio proprietário para construir seu estádio, continua mandando e não tem estresse algum para pagar dívida, para pagar nada. É a melhor solução realmente. Agora, por que esses conselheiros não querem essa mudança? Porque essa mudança para a SAF retira totalmente o poder deles. Não tem mais necessidade de 2 mil conselheiros, nos quais hoje aproximadamente uns 60, 70 são os que mais acompanham o dia a dia do clube, entendeu? Então, vai acabar com os privilégios, né, também. Na verdade, a briga é para não perder privilégios.